Eu queria aproveitar aqui, né, que temos tanto o Cade quanto o Fúria aqui, né? Qualquer um pode responder que sentir à vontade, né? Acho que a gente teve parâmetros diferentes de cada time, né? A gente viu times que começou o campeonato não muito bem, né? Por exemplo, como a Isurus, ou começou o campeonato ok, como a Fúria. E conforme o campeonato foi passando, né? Foi melhorando bastante, corrigindo os erros. E mesmo, né, Isurus não tendo vencido, melhoraram bastante. Vocês melhoraram e ganharam o campeonato. E querendo ou não estou falando para atacar ninguém, mas tivemos, né, pelo menos na minha visão, assistindo o campeonato inteiro, a gente teve o contraponto da Cade, né, que eu sinto que a Cade começou muito bem, realmente, né, tinha suas falhas, e teve, né, decaiu um pouco. Um campeonato que é muito longo, como a LTA Sul, o que vocês atribuem essas coisas, sabe? Tipo assim, o que faz um time continuar melhorando, o que faz um time estagnar? Obviamente que, né, que tem muitas coisas que podem acontecer, mas qual vocês acham que são os principais pontos que levam a isso? O que levou a Fúria a melhorar? Ou o que levou a Cade a estagnar ou piorar? O que vocês acham sobre isso? Eu posso falar um pouco pela Fúria? Acho que a gente. O nosso processo aqui dentro foi bem semana a semana, assim. A gente sabia que era um time que tinha potencial. Em muitos jogos a gente queria demais ou pecou pelo excesso, assim. Que eu acho que é um jeito bom, assim, de consertar, pra só ir reduzindo, assim, podando, né? Mas eu acho que o nosso trabalho foi muito semana a semana. Então, cada partida, assim, a gente tentava corrigir uma parte dos problemas. Então, a gente botava lá no quadro duas, três pontos que a gente queria melhorar, focava realmente nisso. E aí ia para a próxima semana, mais um pouquinho e por aí vai. E acho que tentar resolver os problemas assim sem que o grupo assim se quebrasse muito. Acho que a gente foi aos poucos assim. Acho que no final do split a gente deu uma cobrada um pouco a mais assim, porque era necessário, porque a gente tinha que dar esse step up assim, principalmente nas duas últimas séries. Mas acho que foi mais ou menos isso assim, foi mais ou menos esse processo de ir aos poucos resolvendo os problemas. E acho que a gente precisou disso para poder amadurecer até chegar no final com um roster assim mais da hora. Perfeito, perfeito. Belzeira, quer falar pela Cade ou Chris? Vou falar um pouco. Eu acho que tem um pouco do in-game e um pouco do out-game, né? Que eu acho que a gente estagnou um pouco. Que durante o split a gente vai, claramente, tipo, vendo problemas, resolvendo problemas, né? E muitas vezes a gente até sabe a solução, a gente sabe como jogar, a gente sabe. Os jogadores mesmo in-game, eles sabem o que tá errado. E muitas vezes o out-game ele toma conta, né? Então eu acho que a gente era um time muito nervoso no stage, então a gente não tava conseguindo tipo, performar o que a gente performava em treino, muito longe disso. Então eu acho que faltou a gente ser um pouco mais solto e a gente parecia que tava. Sabe quando você tá com uma coberta curta? E aí você puxa o pé, e aí você cobre a cabeça, aí você tem que cobrir o pé de novo, aí você fica com frio no braço. Então, esse era o sentimento, sabe? Então eu acho que foi atrapalhando muito, a gente não conseguia cobrir o corpo todo, o tempo todo. Então eu acho que isso quando a gente pegou times mais fortes, como Exurus. Não, minto. Em jogos como a Red, eles são um time que não pune tanto quando a gente erra. Então, a gente errou, a gente jogou mal, todo mundo tinha essa ideia, né, de que a gente tinha jogado uma série ruim, mas eles não eram bons o suficiente pra punir o quão mal a gente tava jogando. Com a Isurus, eu acho que a gente jogou parecido, e aí eles eram muito melhores, eles conseguiam punir mais, eles jogavam muito mais rápido, então eu acho que foi um pouco disso nosso problema, assim, durante o split. De uma visão de fora, assim, do time, eu sinto que o Chris e o Ibiazeira concordam. Acho que a Fúria, a Cade enfrentou alguns problemas de jogar no stage, assim. Eu sinto que a maioria dos jogadores, quando chegou num playoff, assim, quando chegou numa fase eliminatória, portaram de forma diferente, pelo menos em relação ao treino que a gente jogou contra vocês. Tipo, acho que vocês jogaram bem diferente, assim. Acho que a Isurus é um time que joga de outra forma, tipo, no stage completamente. Acho que eles são totalmente agressivos e, tipo, eles sempre pecam por excesso, assim, sempre pecam por plays demais. Eu acho que às vezes vocês ficaram um pouco muito passivos, assim, eu diria. Eu acho que assim que era a Isurus no primeiro split. Porque no primeiro split eles pareciam a Genji no auge. Tipo, em treino e depois eles foram, tipo, pecando por excesso demais, sabe? E a gente não conseguiu, tipo, se encontrar contra um time como eles. E até como vocês na nossa série. A gente teve jogos que a gente começou na frente e mesmo assim a gente perdeu. Vocês estavam lutando melhor, estavam organizando o mapa melhor. Então eu acho que foi isso. Posso dar minha opinião? Claro, deve. Assim, da minha visão de fora, tá? Nesse último ano que eu passei fora, principalmente, fora, assim, da linha de frente, eu acho que tem duas coisas que, principalmente aqui no Brasil, né, na LTA Sul,
que fazem diferença, assim, nos times, tá? Aqui, dependendo de qual coaching staff e qual jogador você tem. O time que tem jogador muito experiente, tipo Loud, tipo Isurus e tal, esses jogadores top estrelas, etc., eu acho que uma das coisas que mais faz diferença é comprometimento dos players, assim. Às vezes os players estão, tipo assim, não estão na mesma página ou não estão na mesma pegada de time e tal. Não tô criticando o player especificamente, mas realmente é uma coisa que faz muita diferença, né? Aquele elenco da Loud lá, por exemplo, a gente brincava que o pessoal começava mal, bambeando, e aí às vezes eles se uniam, faziam um negócio direitinho ali e funcionava, né? Inclusive com várias staffs diferentes, né? Então, eu acho que tem elencos que o comprometimento dos players muda muito o resultado, e eu acho que, por outro lado, as staffs trabalhando bem, né? Se você tiver uma staff muito boa, eu acho que dificilmente seu time vai terminar pior do que começou, né? Então eu acho que aí já tem outros exemplos, como a Cade, como Fury e tal, que tem staffs excelentes. Inclusive, pra mim, eu não acho que, na minha opinião, tá, Taizão? Eu não acho Claro. que a Cade é um bom exemplo disso, porque pra mim a Cade, tipo assim, se vocês pegarem tudo que aconteceu de mudança na Cade do ano passado pra esse, de como eles começaram o ano lá no primeiro split do que a Cade mostrou ali, pra agora, tipo, os caras são top 4, vão pro bootcamp, amassaram a Loud, etc e tal, eu acho que essa Cade melhorou, pra mim, eu acho que melhorou muito mais do que eu imaginava, inclusive. Pra mim, o Chris fez o Sil fez um trabalho absurdo, e o Bielzero Uhum. também, né, e a staff da Cade pra mim tá de parabéns. Claro que tem limitações, claro que tem um monte de player rookie no time e tal, mas, mano, os caras mudaram 4 jogadores e ficaram top 4 de novo, tá ligado? Então, pra mim, eu acho que tem que ser dado o mérito pra staff deles, mano. A staff deles fez um trabalho excepcional, na minha visão. Claro que os fãs da Cade queriam a vitória, queriam final, queriam taça, mas eu acho que tem exemplos bem mais fáceis de dar, assim, de times que não conseguiram atingir esse nível. Leviathan, que começou o ano muito melhor e foi caindo muito, caiu absurdos, tipo assim, não vi uma melhora nos caras, não tinha, simplesmente era semana a semana piorando. E fluxo também, né, que tinha suas limitações também, uma coaching staff inexperiente, players inexperientes também, e aí você vê que ali é meio que a fórmula da estagnação mesmo, sabe? Então eu acho que esses exemplos pra mim são melhores, assim, do problema que você tem às vezes nos projetos, né, vendo de fora, assim. You wanna talk, Sil? You can talk. Muito obrigado, mestre, mas eu não concordo. Eu acho que eu muito trolei. Muito trolei. Nós tivemos grande evolução nas primeiras semanas. Em playoffs é muito pior, tá ligado? I trolled a lot. I trolled a lot. I think from a leadership perspective, like internally, coaching staff, myself mostly, because I'm the leader of the team, made a lot of mistakes. I do think we helped develop the team, as you said, compared to like Leviathan, that got like much worse. But when it really mattered, I think the only really elite teams in terms of coaching staff were Pain and Furia, because they were able to translate the scrim performances on stage, you know, and I think that's a lot of my responsibility. So, but yeah, I think that we had a lot of like outgame issues as well, and that definitely impacted the way that we were able to perform on stage. So I have a question for you. If you could turn back time, would you change anything that you did? I would change everything. I mean, I think this is the worst year in terms of personal performance as a coach. Chris, don't you think like you have like a limit where you can help the players for performing on the stage? No, absolutely. Because I mean I know it's like a great attitude that you have, like taking the responsibility for you, but I think the staff have like a limit that they can help the player, right? I mean, something. Sorry, I can't speak this one in Portuguese. Something that I really believe in is I think that coaching is a really humbling role, because players, in the end, like players are the stars, or they should be. You know, these guys are the ones that are going to play on stage, and so you're really limited sometimes by the players. But you know, this year I think that we had some good pieces, but I didn't help them like I could. You know, if anything, in some areas I made them play even worse, and that's something. I mean, I can't go into detail obviously, but that's something that I need to personally work on.
something that we tried to do this year is I tried to avoid social media. I tried to avoid the cameras. I tried to put more attention toward the players too. In BTS too, I'm avoiding in a lot of the initial episodes. Like later on, I was told to kind of be on camera more, but I think overall, the coaching needs to be about the players, and we weren't really able to bring out the performance that these players had in them, and that's on us. And we're really trying to fix that into next split. So we're going to have a lot of changes. Okay. Resumindo, And o que ele to make falou- it clear, I do think the process failed. Like I think that this year our process failed, and we need to revamp a lot of that. And it took a little bit too long for me to realize I was wrong. And like, Okay. who the fuck am I going to blame? It's my fault. Só pra resumir aí, rapaziada, ele falou, né, que ele agradeceu todos os elogios do maestro, ele falou que não concorda porque ele fala que ele trollou muito esse split, né, que os únicos times que realmente conseguiram converter o que eles mostravam nos treinos para o stage realmente foi a PEN Fúria durante esse split todo. E que eu perguntei pra ele também se ele pudesse voltar no tempo, o que ele mudaria. Ele falou tudo. Ele fala que esse split aí, realmente, ele não mandou bem. E o que mais, Taizão? Ele falou também que ele vai ter muitas mudanças, né, no processo, porque ele falou que ele errou o processo. Eu perguntei também se ele não acha que tem um limite até onde o coach pode ajudar os jogadores, né? E ele falou, com certeza, né, que os jogadores, no fim do dia, eles que são as estrelas, mas ele falou que ele acha que ele não pôde ajudar o máximo que ele tipo assim, que ele deveria ter conseguido, assim, vamos dizer assim. Em alguns momentos ele até pode ter atrapalhado os jogadores de performar, mas, assim, dando a minha opinião, né, acho que é que ele falou, né, faz parte da competição, né. O esporte é isso, né, às vezes você tem sucesso e às vezes não, né. E só levando um pouco o gancho ali, né, que voltando ao assunto ali rapidamente que o maestro respondeu, né. Cara, eu acho que sim, mas, por exemplo, dando a minha opinião, os exemplos que você citou, eu acho que não foi tão bom, porque tanto a Leviathan quanto o Fluxo, também não acho que eles tenham melhores staffs, mas eles têm limitações de jogadores, certo? Pra ser sincero, pra mim, eu não sei particularmente, né, sobre a Isurus, né, eu não conheço muito a staff deles, então eu não tenho nenhuma autonomia para falar deles, né? Mas claramente os melhores times do campeonato, né, o top 4, são os 4 times que têm a melhor staff, na minha opinião. São os times mais organizados, têm mais, né, ideia de jogo, assim. E a gente, tipo assim, eu não digo que a Cade falhou como processo, assim, né, porque do primeiro split pro segundo, a Cade melhorou muito. A gente viu o Boal jogando, que eu nunca vi em 10 anos que eu tô no cenário, tá ligado? Performando, jogando de tanque, que é algo que a gente não via, por exemplo, até... um negócio simples, a gente vê eles melhorando. Eu quis dizer mais um nível que, tipo, a Cade começou o segundo split bem, e, tipo, como a gente viu ele jogando muito bem no começo do split, a expectativa fica alta. E, tipo assim, mano, a gente quer ver esses caras melhorarem mais, jogando melhor, e a gente foi... Eu acho que faltou esse ponto, entendeu? Eu não digo que eles falharam num todo, assim, porque realmente, do começo do ano até agora, né, em 6 meses de trabalho, o time jogou muito mais do que a gente viu no começo, né? Mas eu quis dizer mais nessa linha de raciocínio. Tu quer farpar loud, não quer? Você quer farpar loud? O top 4 é a melhor comissão técnica. Galera, eu não tenho nenhum problema. Assim, eu não jogo mais, entendeu? Então eu não tenho nenhum problema em falar o nome dos times. Eu realmente acho que times que não tem a staff tão boa, tanto a Loud, e não só a Loud, quanto a Red, deu pra ver o reflexo da staff deles dentro do jogo. Tá ligado? A Loud, pra mim, um time desorganizado, e a Red um time que é preso em conceitos antigos que não funciona mais, tá ligado? Presente. Então, eu sinto que os melhores times têm a melhor staff, mas, tipo assim, eu não quis dizer que o trabalho da Cade falhou, o Pierre. Foi mais nesse sentido, assim, que a gente tinha uma expectativa maior, tá ligado? Do que eles já fizeram.